Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos completar a nossa série de 3 vídeos sobre integrais impróprias em intervalos ilimitados com o teste da comparação por limite. Se você não viu os 2 primeiros vídeos, eu vou deixar o link deles aqui na descrição. Então olhe que eles são bem importantes, em particular o segundo, que é o teste da comparação somente, a gente vai usar na demonstração do teste da comparação por limite. Então vamos lá, o teste da comparação por limite é esse aqui, e lembrando que com esses testes a gente quer estudar a convergência de certas integrais impróprias em intervalos ilimitados sem necessariamente precisar calcular a integral, mas comparando elas com integrais que a gente já conhece, certo? Então, o teste é esse, a gente tem as hipóteses, né? F e G são duas funções, de maneira que elas são integráveis em AT para cada t maior que A, né, para a gente conseguir calcular a integral imprópria dela. E a gente vai assumir que existe um C maior ou igual a A, de maneira que a G fique positiva para x maior ou igual a C, certo? E a gente vai assumir também, essa é a parte primordial desse teste, que o limite de f de x sobre g de x quando o x vai para mais infinito, isso seja um número L real, positivo e finito. Então, nessas condições, se eu tiver duas funções, a g positiva de um instante para frente, de c para frente, e de maneira que o limite do quociente aqui de f com g seja um número real L com L entre 0 e mais infinito, ou seja, L é um número real positivo, então a integral da f e a integral da g de A até infinito tem o mesmo comportamento. O que quer dizer tem o mesmo comportamento? Se a integral da f for convergente, a integral da g é convergente, se a integral da f for divergente, a integral da g é divergente e vice-versa. Ou seja, ou ambas são convergentes ou ambas são divergentes. É isso que eu quero dizer, que elas têm o mesmo comportamento, certo? Então, se eu quiser analisar a convergência ou a divergência da integral da f, eu preciso achar uma função g que eu saiba a convergência da integral da g e verificar se o limite de f sobre g dá L, e L é um número positivo e finito. A gente vai fazer 3 exemplos para analisar convergência de integrais usando esse teste. Então, a gente precisa calcular esse limite, ver o valor dele, L. Se esse L for um número positivo e finito, então elas têm o mesmo comportamento. Ah, e se esse limite der zero? Não posso falar nada. E se esse limite der infinito? Também não posso falar nada. E se esse limite der um número negativo? Não posso usar esse teste. Então, esse teste é exclusivo para quando o limite do quociente dá L e esse L é um número positivo e finito, certo? Antes da gente fazer os exemplos, a gente vai fazer a demonstração. Então, se você quiser pular a demonstração e ir direto para os exemplos, fique à vontade. A demonstração é bem rápida e a gente vai usar para ela o teste da comparação, que é conteúdo do segundo vídeo. Então, lembrando, se você não viu, clica no link aqui. Como é que a gente vai fazer a demonstração? Bom, veja o seguinte, né? O que quer dizer que o limite de x tendendo a mais infinito de f de x sobre g de x é L? Isso quer dizer que existe um número d grande, que eu vou pegar maior ou igual a c, onde esse c é esse c aqui que faz a g ficar positiva, de como esse quociente, quando o x vai para infinito, vai para L, quer dizer, isso fica muito próximo de L, quer dizer que esse quociente, para um valor d muito grande, dele para frente, eu fico entre L sobre 2 e 3L sobre 2, porque eu tenho que ir para o L que está no meio, certo? Então, existe um d, tal que, se o x é maior ou igual a esse d, então, o quociente de f de x sobre g de x fica maior ou igual a L sobre 2 e menor ou igual a 3L sobre 2, certo? Bom, aqui, isso aqui, então, implica para a gente o seguinte: como o x é maior ou igual a d e d é maior ou igual que c,
e para x maior ou igual a c a g é positiva, sendo a g positiva, para x maior ou igual a d, que é maior ou igual a c, eu posso multiplicar toda essa expressão por g sem alterar a desigualdade. Então, quando eu multiplico a expressão por g, eu fico com L sobre 2g de x menor ou igual a f de x menor ou igual a 3L sobre 2. E isso aqui, como o g é maior que zero, claro que isso também é maior do que zero. Certo? Bom, mas então, vamos olhar para esse caso aqui. Então, aqui, a gente chegou que 0 é menor que L sobre 2g de x, que é menor ou igual a f de x. Então, do teste da comparação, que a gente viu no vídeo anterior, então aqui eu vou aplicar o teste da comparação, a gente vê o seguinte: se a integral da f for convergente, então se integral de a até mais infinito de f de x dx converge, então a integral da função de baixo também converge. Então, a integral de a até mais infinito de L sobre 2g de x dx converge. Bom, mas esse L sobre 2 é só um número constante multiplicando. Então, essa integral converge só se essa aqui, sem o L sobre 2, também converge. Porque é só um número constante multiplicando a integral. Certo? Então, se a integral da f converge, a integral da g converge. E aqui também sai outra coisa: se a integral de a até mais infinito de g de x dx diverge, então a integral de a até mais infinito, bom, se a integral da g diverge, a integral de L sobre 2 vezes g também, porque é só uma constante multiplicando. Então, se a de baixo diverge, pelo teste da comparação, a de cima também diverge, ou seja, a integral de f de x dx diverge. Certo? Então, isso foi aqui, olhando para essa desigualdade. Se a gente olhar agora para essa aqui, opa, aqui eu esqueci uma coisa, né? Aqui tem um g de x multiplicando, porque eu multipliquei a expressão inteira por g, então ficou faltando esse g aqui, corrijam aí. Então, no segundo, a gente ficou com f de x, que já é maior que zero, é menor ou igual a 3L sobre 2g de x, que ficou faltando lá antes. E aqui também, pelo teste da comparação, a gente tem as outras implicações. Se a integral da g converge, então essa integral multiplicada por 3L sobre 2 também converge, e pelo teste da comparação, a que fica por baixo também converge. Então, a integral de a até mais infinito de f de x dx converge. E se a integral de a até mais infinito de f de x dx, que é a que fica por baixo, diverge, então a integral da que fica por cima também diverge, ou seja, a integral de 3L sobre 2g de x diverge, mas então a integral da g diverge porque esse 3L sobre 2 é só uma constante multiplicando que não altera a convergência. Então aqui é a integral de g de x dx diverge. Ou seja, o que a gente obteve? Se a integral da f converge, a da g também converge.
Se a integral da g converge, a da f converge, ou seja, ambas convergem. Se uma delas converge, a outra converge. Se a da g diverge, a f diverge. Se a da f diverge, a g também diverge. Ou seja, as duas têm exatamente o mesmo comportamento e a demonstração está completa, certo? Então, só lembrando, esse é o teste, a gente acabou de demonstrar ele usando o teste da comparação, que a gente viu no vídeo anterior, e a gente vai usar agora esse teste para provar a convergência ou a divergência de algumas integrais impróprias. Lembrando que, quando a gente está fazendo esses exercícios, a função que a gente vai usar para comparar não é dada, a gente tem que ter uma ideia de qual ela é para que a gente consiga fazer o problema. Então, aqui a prática é muito importante, é treinar para você saber qual função você vai ter que usar. Então aqui, nesse caso, vamos analisar a convergência dessa integral. A gente já sabe calcular essa integral sem usar nenhum teste, essa aqui é uma integral que dá para calcular, mas vamos usar esse teste da comparação por limite para calcular, para analisar a convergência dessa integral. Essa função que está aqui é o que eu vou chamar de f de x. Então a nossa f é 1 sobre 1 mais x quadrado. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tomar... Como é 1 sobre 1 mais x quadrado, o x quadrado aqui embaixo é meio que o que manda no crescimento da parte de baixo da função. Então eu vou tomar g de x como sendo 1 sobre x quadrado, certo? A gente sabe, né? Então, vou deixar escrito aqui qual foi a nossa f de x que a gente vai escolher. É a função que a gente quer ver se converge ou não, certo? A gente tem o seguinte, claro que g de x é maior que zero, para x maior ou igual a 1, que é onde está definido, na verdade é maior que zero, para qualquer número real que não seja zero, mas como a gente está olhando a integral só de 1 até infinito, vou escrever assim. A integral de 1 até mais infinito da g de x dx, que é a integral de 1 até mais infinito de 1 sobre x quadrado dx, a gente sabe que converge. Por que que a gente sabe que converge? Porque no primeiro vídeo a gente viu integrais da forma 1 até mais infinito de 1 sobre x elevado a p dx converge se p for maior que 1 e diverge se for menor ou igual. Nesse caso, o nosso p é 2, então é maior que 1, então ela converge. E além disso, quanto que é o limite de x tendendo para mais infinito de f de x sobre g de x? Então eu vou ficar com o limite de x tendendo para mais infinito aqui. A f, então, é 1 sobre 1 mais x quadrado. A g, 1 sobre x quadrado. Vou fazer o produto dessas duas frações aqui. Então, mantém a primeira e inverte a segunda. Eu vou ficar com x quadrado sobre 1 mais x quadrado. Essa função cresce como x quadrado. A de baixo também cresce como x quadrado. Esse limite a gente sabe que é 1. E 1 é um valor positivo e finito. Esse é o nosso L do teorema. Certo? Então, estou nas condições do teorema. G é maior que zero a partir de um certo ponto. A integral da G, a gente sabe qual é o comportamento dela, ela converge. Mais importante, a gente sabe que o limite de f de x sobre g de x é 1, que é um valor real positivo e finito. Então, do teste da comparação por limite, então, da comparação por limite, a integral de 1 mais até mais infinito de f de x dx, que é a integral de 1 até mais infinito de 1 sobre 1 mais x quadrado dx, tem o mesmo comportamento da integral da g, que converge, então converge. Certo? Aqui nós temos que tomar um cuidado, porque esse teste só dá a convergência. Em nenhum momento a gente está dizendo que os valores das integrais são iguais. Os valores dessa integral aqui e dessa são diferentes. Essa integral
dá 1 e essa integral dá π sobre 4. A gente consegue calcular. Só que ambas convergem, mas eu não posso dizer nada sobre o valor de cada uma delas, certo? Então, vamos ver mais um exemplo. Vamos analisar a convergência dessa integral aqui, de 1 até mais infinito, de 3 sobre e elevado a x menos 5. Então, aqui, essa função que eu vou chamar de f, né? Então, a nossa f de x é 3 sobre e elevado a x menos 5. Ela tem um comportamento parecido com 1 sobre e elevado a x, porque é só uma constante, esse tirano é só uma constante, então isso dá pra gente a ideia de qual é a função que a gente vai usar. Essa é a g que eu vou usar, que é e a menos x, certo? Então, a gente vai tomar a nossa g e a menos x, que é 1 sobre e a x. A gente tem, claro, que a g de x é positiva. Isso aqui para qualquer x real, mas em particular, como eu estou calculando a integral de 1 a infinito, eu vou colocar maior ou igual a 1. Porque a g é uma exponencial é sempre positiva, certo? A gente tem a integral de 1 até mais infinito da g de x dx, que é a integral de 1 até mais infinito de e a menos x dx convergente, porque a gente fez essa conta no primeiro vídeo, então essa integral a gente conseguiu calcular na mão e mostrar que ela é convergente. E quanto fica o limite de x tendendo para mais infinito de f de x sobre g de x. Então eu fiquei com o limite de x tendendo para mais infinito, a f fica 3 sobre e a x menos 5, e a g e a menos x, que é a mesma coisa que 1 sobre e a x. De novo, multiplico pelo inverso aqui do segundo, mais infinito, eu vou ficar com 3e elevado a x sobre e a x menos 5. Esse limite é 3, essa função de cima cresce como 3eax, a função de baixo cresce como eax, então o quociente das duas é 3, então o limite é 3. Esse é o nosso L para esse caso, e o 3 é também um número positivo e finito. Então, do teste da comparação por limite, as duas integrais têm o mesmo comportamento. Então, aqui do teste da comparação por limite, a integral de 1 até mais infinito de 3 sobre eax menos 5 dx tem o mesmo comportamento da integral da g, e esse é convergente. Então, essa integral converge, certo? Vamos para o terceiro e último exemplo. Então, o terceiro e último exemplo é analisar a convergência agora dessa integral. De novo, aqui o quociente eu vou chamar tudo de f, né? O f é esse cara que é raiz cúbica, é a mesma coisa que x elevado a 1/3, né? Mais 2 sobre 3x mais 5. Se a gente for analisar o crescimento dessa função f, em cima ela cresce como x elevado a 1/3, e embaixo ela cresce como 3x. Então, essa função cresce como 1 sobre x elevado a 2/3, né? Porque x é 1/3, divide por x, sobra 2/3 no denominador, com 3 aqui, certo? Então, isso dá uma ideia pra gente, que eu vou pegar essa função aqui para ser g. 1 sobre x elevado a 2/3, porque esse é o crescimento dessa função e é o crescimento que diz se a integral converge ou não. Então, vou definir g de x igual a x elevado a 2/3, que é a mesma coisa que a raiz cúbica de x quadrado. Então, a gente sabe que a g de x ela é positiva, aqui também, para qualquer x maior que 0, mas como a gente está olhando de 1 a infinito, é para x maior ou igual a 1, certo? A gente tem
a integral de 1 até mais infinito de g de x dx, que é a integral de 1 até mais infinito de 1 sobre x elevado a 2/3 dx, divergente, porque essa é a integral do tipo 1 sobre x elevado a p com p menor ou igual a 1, então no nosso caso p é 2/3, que é menor que 1, então essa aqui ela é divergente, e o limite de x tendendo para mais infinito de f de x sobre g de x fica limite x tendendo para mais infinito de, aqui vai ficar a f, que é x a 1/3 mais 2 sobre 3x mais 5 dividido por 1 sobre x elevado a 2/3 não, né, pessoal? Desculpa, é 1 sobre x elevado a 2/3. Essa é minha g. Então, 1 sobre x elevado a 2/3. Então, multiplico aqui pelo inverso dessa. Quando eu multiplicar esse termo por 2/3, eu vou ficar com x elevado a 2/3 por x elevado a 1/3 da x, mais 2x elevado a 2/3 sobre 3x mais 5. O termo de cima cresce com o expoente maior, que é x. O termo de baixo cresce com o expoente maior, que é 3x. Então, esse limite é 1/3. Esse é o nosso L. E, no nosso caso, também o zero é menor que 1/3, que é menor que infinito. Ou seja, nosso L é um número positivo e finito. E assim, a integral de 1 até mais infinito da raiz cúbica de x mais 2 sobre 3x mais 5 dx tem o mesmo comportamento da integral da g, que é essa aqui, que é divergente, então essa integral diverge, e aqui nós usamos pelo teste da comparação por limite. Certo? Então, a gente fez esses 3 exemplos para usar esse teste, só lembrando que esse teste vale também para o menos infinito, trocando as coisas que tiver que trocar. Então, as funções são definidas, em vez de ser definidas de a até mais infinito, elas são definidas de menos infinito até a, são integráveis em ta para t menor que a, existe um c menor ou igual que a, para o qual a função fica positiva para g para trás desse ponto, e o limite aqui é com x tendendo a menos infinito no lugar do mais infinito. E aí a integral de menos infinito até a da f e de menos infinito até a da g tem o mesmo comportamento. Então, trocando as coisas certinhas que precisam ser trocadas, esse teste da comparação por limite vale para integrais no menos infinito. Certo? Então é isso. Com isso a gente termina essa série de vídeos sobre integrais impróprias em intervalos limitados. E não esquece de deixar seu like, seu comentário e compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos.